Federal do Pará, PhD em Estudos de Desenvolvimento pela University of Wisconsin, do Reino Unido, pós-doutor em Gestão Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local do NUMA, né, UFPA, que, por sinal, né, vale a pena ressaltar, é um certificado profissional com nota 5. Isso significa que está entre os 4% dos mestrados profissionais do país que possuem nota 5. Tá? Ele também foi coordenador deste programa e ele é consultor da CAPES, né? E por isso que também a gente traz essa experiência dele, é coordenador da área interdisciplinar dos programas acadêmicos da Câmara 1. Também bolsista, produtividade tecnológica e inovadora, nível 2 do CNPq, né? E consultor ad hoc de várias instituições, como a PAPESP, a CAPES, a FUNADESP e outras agências de fomento. Então, aproveitando toda essa experiência, todo o seu conhecimento, e que nós convidamos, né, o professor Mário para que ele pudesse trazer, né, um pouco sobre o que são os produtos técnicos e tecnológicos. Né? E em função também de que o resultado, né, da coordenação de produtos técnicos e tecnológicos da CAPES trouxe inovações em relação ao quais os produtos, né, que têm maior relevância, os produtos têm menor relevância conforme a área. E nós gostaríamos, então, de ouvi-lo, né? Ele deve ter participado já mais e tem mais conhecimento para que a gente possa, então, nos repassar, tá? Acho que a Roberta está conseguindo já colocar a apresentação. Professor Mário, mas você fique à vontade, você não tem tempo limitado, fique à vontade, tá? Tá bem, eu acho até que eu posso ir falando enquanto ela procura aí os slides, né? Primeiro eu queria agradecer, você até conseguiu. Queria agradecer o convite da Roberta, da Regina, aí para fazer essa live, para conversar um pouquinho sobre produção técnica e tecnológica. Agradecer aí a Regina por ter lido aí um pouco do meu currículo. E a Roberta por ter colocado uma foto esplêndida na chamada aí, né? Uma foto minha que eu estava com o cabelo ainda há um tempinho atrás. Adorei a foto. Enfim, muito obrigado pelo convite. Eu realmente vou trocar aqui algumas experiências com você, né, sobre essa produção técnica e tecnológica ao longo desse nosso tempo que estamos junto à CAPES, né, nessa coordenação. Realmente na portaria saiu que eu era coordenador dos programas acadêmicos, eu sou coordenador dos programas profissionais, né, da Câmara 1. Né, e então eu tenho algum tempo já discutindo com os colegas sobre esse processo. Bem, e antes de iniciar, é bom aproveitar um pouquinho que tem alguns alunos, tanto do IFPA propriamente dito, que nos convidou, quanto alguns colegas da própria UFPA e de outras instituições que estão aqui, professores e alunos. Então, antes de iniciar nessa direção específica da produção técnica e tecnológica, eu gostaria de falar algumas palavras no sentido de incentivo do coletivo, né? Eu sempre costumo dizer, e isso eu, ainda como coordenador, e para eu falar agora de produção técnica e tecnológica, eu acho que é importante dizer isso, que um programa de pós-graduação, né, ele é uma construção coletiva. Tá? Então, eu acho que é importante colocar um pouco sobre isso. Quer dizer, é uma construção coletiva que é importante a instituição estar engajada, é extremamente importante os professores estarem engajados, e é extremamente importante os alunos estarem engajados. Então, daí eu vejo que essa discussão envolvendo professores, alunos, né, e se tiver algum técnico aqui, secretários, seria extremamente importante os secretários acompanharem os processos também, né, da construção desse coletivo, desse programa, do curso, né. Então, eu sempre faço esse destaque, porque o que eu colocar aqui um pouquinho, quer dizer, aquilo que a gente vai pensar no termo da avaliação dos programas, considerando, evidentemente, o conjunto. Tá? Então, é sempre avaliando o conjunto.
Então, isso é um ponto que eu queria assim, começar falando um pouco sobre isso. Tá? Bem, então, essa é a minha apresentação. A vida de falar muito, o professor fala muito, mas eu acho que é preciso a gente fazer alguns contextos iniciais, né, antes de falar da produção técnica e tecnológica de forma mais direta. Né? Roberto, passa o slide. Então, assim, alguns primeiros pontos, quer dizer, por que a gente precisa, digamos assim, enfatizar, e aqui a maioria talvez seja dos programas profissionais, né, fazer nos reportar novamente a um pouco da diferenciação entre programas acadêmicos e programas profissionais. Tá? Para poder fazer o encaixe melhor, porque ainda há pouco eu até disse que a produção técnica e tecnológica é importante tanto para os programas acadêmicos como para os programas profissionais. Tá? O peso dela é que vai ser um pouco diferenciado, né? E a identidade do programa é que vai levar ao nível de avaliação específica dos produtos técnicos e tecnológicos em termos de programas. Né? Então, é interessante essa produção tanto para o acadêmico quanto para o profissional. Tá? Mas qual a diferenciação entre esses dois? Né? De fato, e desde 65, né, o relatório Newton Sucupira, um pesquisador que fez um relatório sobre a necessidade do avanço da pós-graduação no Brasil, a implementação de um sistema de pós-graduação no Brasil, ele já ventilava, à época, em 65, a necessidade de ter programas de pós-graduação que tivessem focados especificamente para a solução de problemas concretos da sociedade, da comunidade, do mercado, né, e programas que pudessem ser mais, digamos assim, autônomos na produção do conhecimento, uma perspectiva que a gente chama da pesquisa mais pura, da pesquisa, né, sem compromisso de aplicação imediata. Né? Só que, na época, o Brasil, nós tínhamos poucos doutores ainda, o nosso nível de pesquisa ainda era pequeno, precisávamos avançar na linha da pesquisa científica, né? E aí, naquele momento, se iniciou o processo, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, muito focado na produção ou na construção de programas acadêmicos, os mestrados acadêmicos e os doutorados acadêmicos. Por que se diga, eu faço essa lembrança? Porque o programa profissional não é algo novo, é algo muito antigo, mas que aos poucos que ele foi se implementando. Quer dizer, é um processo que efetivamente entra no sistema nos anos 90, né? Quer dizer, foi pensado desde 65, mas não foi implementado, tiveram algumas coisas muito pontuais, né? Mas nos anos 90 é que efetivamente então os programas profissionais começam a serem aceitos, né, pela sua diferenciação, né, da sua aplicabilidade, né, para os resultados das pesquisas que são realizadas nos programas. Né. Em 96, houve, digamos assim, eu acho que foi o primeiro programa que se teve, foi um programa na Bahia, né, e a partir daí, então, começaram pontualmente, ainda uma forma ainda muito, havia uma discriminação muito grande dos programas profissionais à época, né, boa parte de 96, início dos anos 2000, né, que viam como se fosse um programa de segunda linha, mas nunca isso de fato aconteceu, porque dentro do relatório Sucupira estava claro que a diferenciação estava no resultado da pesquisa que estava sendo realizada. Tá? Então, os programas profissionais começam em 96 e a partir de 2000 as coisas vão, digamos assim, se estabelecendo de uma forma mais concreta, porque a política nacional de pós-graduação do Brasil permite e sugere, então, que se implemente cada vez mais programas para responder problemas concretos, né, da sociedade, do mercado, né, e aos poucos os programas profissionais foram se consolidando, e eu diria que hoje a tendência, quer dizer, há um crescimento acelerado de proposições de programas profissionais junto à CAPES. Tá? Então, em cada 10 programas, cada 10 APCNs que chegam, 6 APCNs ou 7 APCNs são profissionais, e agora 3 ou 4 são acadêmicos. Isso tem vários motivos, né, dentro dos quais do incentivo do governo, mas também dentro dos quais agora nós já temos uma base, né, de programas acadêmicos já bastante forte, que já sustenta, né, de certa forma, a formação, a criação de novos tipos de programas, né, esse é um dos motivos, mas também todo o desenho, digamos assim, da necessidade, no caso do Brasil, não só do Brasil, mas assim, no caso do Brasil específico, de responder a problemas concretos que são demandados pela sociedade, né, pelo mercado como um todo. Né? Então, os APCNs chegam, são avaliados pelas áreas, né, e a estrutura do sistema tem, então,
a diretoria de avaliação da CAPES e tem as áreas de acompanhamento e avaliação, né? Então, hoje a CAPES tem 49 áreas de acompanhamento e avaliação, né? Então, eu estou aqui falando e eu vou fazer a minha direção, tenho que fazer essa nota introdutória para fazer a direção de que eu vou falar especificamente à luz, né, da área interdisciplinar. Embora toda a construção, né, dos produtos tecnológicos tenha sido feita de uma forma para todas as áreas. E aí é daí o porquê, em alguns momentos, vou ter coisas que se aplicam mais claramente à área interdisciplinar e outras que não se aplicam tão claramente à área interdisciplinar. Tá? Sumiram aí os slides. Então, caiu a internet da Roberta, mas ela já está voltando. Tá, então eu vou continuando. Isso. Eu vou continuando, sem problema. Então, a área interdisciplinar, ela é a maior área, né, de acompanhamento e avaliação da CAPES, né? Ela é uma área que tem por volta de 360 programas hoje. O slide vai apresentar isso. Então, em função do tamanho da área, a área é mais ou menos quase 10% do total dos programas existentes na CAPES, né? Então, é uma área muito grande, né? E, para isso, então ela tem como coordenadora a professora Adelaide, né? A professora Adelaide, que é a nossa coordenadora, da área como um todo, e temos como coordenador adjuntos, então, o professor Eduardo Winter para os programas profissionais e a professora Isabela Delgado para os programas acadêmicos, né? Então, a gente tem que colocar um pouco todo esse conjunto de coordenadores para mostrar, né, como é que se dá esse processo todo de construção dos indicadores, da produção tecnológica, etc. Né? Para facilitar o tamanho da área, já que a área é tão grande, ela é dividida por câmaras, né? Câmara 1, Câmara 2, 3 e 4. Né? Cada câmara tem um coordenador, e cada câmara tem, então, os coordenadores adjuntos profissionais e acadêmicos. Então, eu estou na coordenação adjunta da Câmara 1, né? Que o coordenador geral é o professor Sandro Lima, e é a Câmara, digamos assim, na qual, inclusive, o programa do FPA está vinculado. Tá? Então, hoje nós somos 12, né, dentro das câmaras, mais os 3 coordenadores gerais, somos 15 pessoas, então, dentro da área, que leva adiante esse processo. Né? E é sempre importante colocar para dizer assim, olha, como todas as discussões que são realizadas na CAPES e na Câmara, né, e na área, são discussões colegiadas, então não há decisões, né, individuais de consultor A, consultor B ou consultor C, sempre há, nas avaliações, nas construções, nos processos, uma discussão ampla, né, de todas as decisões que se dá na área. Então, isso é importante colocar, porque, principalmente para os alunos, nem sempre conhecem como é esse processo, né, que a gente tem trabalhado. Pode passar, Roberta, por favor? Bem, então, hoje a Câmara, pode passar novamente? É isso aí. Né? Hoje a Câmara, ela tem, a área disciplinar, melhor dizendo, tem 359 programas, quer dizer, deve ter um ou dois ou mais já que foram aprovados recentemente, né, a partir dessa minha apresentação, né? E nas 4 câmaras está dividido, então, aí meio ambiente e agrária, sociais e humanidades, engenharia, tecnologia e gestão e saúde biológica. A meio ambiente e agrárias parece ser a menor, hoje tem 45 programas na meio ambiente e agrárias, mas é porque, alguns anos atrás, nós estamos em 20, eu acho que foi em 2013 ou 14, foi criada a área de ciências ambientais. Né? E a boa parte dos programas que estavam na área, na Câmara 1 de meio ambiente e agrários foram para ciências ambientais, aqueles que optaram para ciências ambientais. Né? Ao todo, a área interdisciplinar, hoje, se for ver a história dela, ela já teve mais ou menos 560, 570 programas. Só que outras áreas foram criadas ao longo da história e aí foram se desmembrando da interdisciplinar. Então, a área da biodiversidade surgiu da interdisciplinar, a área de materiais surgiu da interdisciplinar. Né? Então, vai surgindo. Então, a área interdisciplinar ela tem dois grandes objetivos. Um objetivo é ser para discussões que são tipicamente interdisciplinares e um outro objetivo servir, às vezes, um pouco de berço, né, de incubadora para áreas emergentes, né, que não encontram ressonância em nenhuma das áreas disciplinares específicas, e aí começam na interdisciplinar até criar densidade, então saírem da área e criarem uma área própria. Daí o porquê hoje temos 49 áreas dentro da CAPES. Né?
Na Câmara 1, né, Meio Ambiente e Agrárias, boa parte dos programas que estão lá são vinculados a meio ambiente e agrário, mas estão vinculadas a políticas públicas e desenvolvimento. Tá? Então, eu penso que é importante também colocar um pouco isso, que, embora o título seja meio ambiente e agrárias, vários programas que estão ligados a desenvolvimento, estão ligados a políticas públicas e desenvolvimento, vão especificamente para essa Câmara, né? Pode passar? E aí, então, nessa Câmara, nós temos 45 programas ao todo, né? E desses 45, nós temos, então, 33 acadêmicos e 12 profissionais, dentro dos quais do IFPA. O PPG-DAN também está aí, dentro desses profissionais. Né? E apenas temos 2 programas com mestrado e doutorado profissionais. Né? O doutorado profissional é uma modalidade recente, junto à CAPES, né? E até o momento só temos 2 programas dentro da Câmara que tem mestrado e doutorado profissional. Tá? Bem, pode passar. Por nota, eu já coloquei ainda há pouco, são a grande maioria dos programas, né, estão vinculados à nota 3, tem também um conjunto muito grande de programa nota 4, né, isso aí já é o programas como todos os programas como um todo da área, né. Programa nota 5 nós temos bem menos, e programa nota 6 também só temos 2. Então, 2 nota 5, 2 nota 6, boa 17 nota 4 e 19, né, nota 3. Né. A área, ela faz a avaliação e, evidentemente, ela quer que cada vez mais os programas ascendam para uma qualidade mais elevada, né, alcançando um nível mais elevado, 4, 5. Essa é a tendência, essa o objetivo, é o que a gente quer enquanto área. Tá? Isso tem que ser sempre muito claro, porque às vezes dá a impressão de que a CAPES é muito rigorosa, não quer deixar passar. Não, pelo contrário, a gente tem olhado com todos os bons olhos para que os programas possam ascender, né? Ascender com as notas mais elevadas, mas evidentemente que essa ascensão ela depende do conjunto, ou seja, uma ascensão do conjunto, porque o processo de avaliação é um processo de avaliação comparativo. Tá? Então, à medida, digamos, que o 3 chega a 4, ou o indicador de 4, mas os indicadores são de quando? Do passado ou os indicadores desse presente? Então, nessa análise dos indicadores, é por isso que sempre a avaliação é feita a posterior, né? Quer dizer, faz uma análise total dos programas e aí, então, vê quem ficou acima da média ou abaixo da média do conjunto do presente. Então, é por isso que é um processo constante. Pode passar? Então, aí a área interdisciplinar é a única área no Brasil que está em quase todos os estados brasileiros, né? E aí as outras áreas são muito mais concentradas, tem áreas que são concentradas no sul, no sudeste, enfim. A área ela está em todo o território nacional, praticamente, né? Pode passar. E aí, então, a gente chega aos slides, digamos assim, desse processo novo que nós estamos vivendo hoje, que é um pouco de uma mudança do padrão de avaliação dos programas. Né? Então, a avaliação dos programas tem, ao longo da sua trajetória, sempre se aperfeiçoado, né? E aí é importante dizer isso, porque, como qualquer processo de avaliação, seja na CAPES, seja em nível de graduação, seja nas universidades internacionais, o processo ele é permanentemente atualizado, ajustado, né, e colocado dentro da realidade. Né? E no caso específico no Brasil, né, nós temos avançado, né, de uma avaliação que em determinado momento não existia uma avaliação, passa a existir uma avaliação, uma perspectiva muito quantitativa, depois passa a existir uma perspectiva muito para fora, digamos assim, uma avaliação que os programas eram muito direcionados a entender o impacto dele na ciência e no nível mundial, né? Depois passa-se a ter indicadores quantitativos como principais elementos de análise dos programas, né? E todos esses avanços vão sendo incorporados e vão sendo questionados, evidentemente, por seus aperfeiçoamentos. Né? Então, hoje, o processo de avaliação está sendo remodelado, né? E já a partir desse quadriênio já vai ser avaliado, os programas já vão ser avaliados sob uma nova formatação, né? Onde nós temos hoje 3 quesitos específicos que foram definidos de igual peso, ou seja, vai se avaliar no mesmo peso, né, os 3 quesitos, o que era um pouco diferente da avaliação passada,
né, na qual, por exemplo, só a título de exemplo, quando a gente analisava o programa, a gente analisava só se o programa tinha ou não tinha as características. Agora a gente tem que analisar se tem, como está e qual é a nota que ela vai ter dentro desse critério, né? Então, só para fazer um pouco assim, sem aprofundar muito esse aspecto. Então, o primeiro quesito é o programa, né? A gente vai analisar o programa como um todo. E aí, por isso que eu achei importante falar no início, dizendo que é uma construção coletiva, antes de entrar direto no produto tecnológico, mostrar qual é o contexto que está esse produto tecnológico, né? Para a gente poder entender melhor, né, o próprio objetivo dessa live. Tá? Então, um primeiro quesito é o programa. Então, é analisar como é que esse programa está concebido, né, em termos, seja ele da sua articulação, do seu objetivo, do seu público-alvo, das disciplinas que foram montadas, da bibliografia que dá suporte a essas disciplinas, né? Como é que o corpo docente dá suporte para as disciplinas e para a construção e para a produção do conhecimento dentro daquilo que foi projetado pelo programa, né? E dois outros elementos que são mais recentes, que é o que a gente está chamando que é o planejamento estratégico e a autoavaliação dos programas. Ou seja, todo programa tem que ter um planejamento estratégico, quer dizer, como eu falei ainda há pouco, ele tem que estar avançando constantemente, ele não pode, digamos assim, alcançar um nível e estagnar, ele está permanentemente em termos de avanço, e para isso ele precisa fazer uma autoavaliação, né? E essa autoavaliação está vinculada, quer dizer, a entender como esse programa está respondendo aos anseios dos alunos, os anseios da sociedade na qual está inserido, né? Os anseios de todos os atores, de todos os stakeholders, que se pode se chamar, né? Que constroem, que fazem parte ou têm interesse nesse programa, né? Por que isso é importante para a gente fazer uma relação com o produto tecnológico, logo, desde já? É porque todo programa vai ter uma identidade. Tá? Então, é fundamental que fique claro, bastante claro, a identidade do programa. Né? E quando mais à frente eu for aprofundar o produto tecnológico, eu vou dizer o seguinte: esse produto que foi gerado, ele está vinculado à identidade do programa? Ou seja, o que ele está fazendo quanto produto tem a ver com aquilo que o programa diz, qual é a sua centralidade de produção de conhecimento? Tá? Então, então, a análise ela vai ser articulada, ela não é uma análise desarticulada, vou analisar o produto pelo produto. Eu vou analisar o produto, por exemplo, nesse caso específico, nesse contexto da identidade do programa. Né? Então, esse programa ele é um programa formado para formar pessoas para atender uma demanda internacional ou uma demanda local. Né? Se é uma demanda local, então quais são as características do programa, das disciplinas, dos professores, dos produtos que estão fazendo que vai atender essa demanda. Tá? Então, essa é um pouquinho, daí o porquê eu achei que era importante a gente fazer um pouco essa reconstituição para fazer esse link do produto no sentido da identidade do programa. Passe, Roberto, por favor. Então, esse é um esquema, né, digamos assim, como é que está estabelecido. Aí não está aparecendo tudo. O esquema de como a gente concebe, né, a avaliação do programa. Então, o programa é para formar recursos humanos e produzir conhecimento. E aqui eu vou fazer um outro destaque. Tá? O que a CAPES avalia, o que nós avaliamos por lá, é o programa, né, e não é o professor. Tá? Daí a importância que nós temos professores extremamente interessantes, de destaque, altamente produtivo, mas a gente não está analisando aquele professor, a gente está analisando o programa. E para analisar o programa, então, tem uma série de indicadores que são importantes a gente analisar. Tá? No caso específico aí, eu não vou entrar em detalhes, né, mas está aqui do lado esquerdo aqui, do meu lado esquerdo aqui, né, os pontos que vão ser analisados da construção do programa. Né? A articulação seria realmente interdisciplinar, ou seja, se tem trabalhos interdisciplinares, ou se estão, e também, por a nossa experiência, a gente tem visto que tem muitos programas que acabam, digamos assim, uma junção de professores disciplinares que tendem a formar algo interdisciplinar e, na verdade, cada um vai fazendo o seu nicho. E não há uma inter-relação de professores, não há uma inter-relação entre as pesquisas. Né? Então, a interdisciplinariedade, por exemplo, é um ponto fundamental na análise do programa. Né? Aí tem tempo de dedicação do programa, aí tem outros indicadores que vão variar de acordo, por exemplo, com cada tipo de instituição. Então, por exemplo, tempo de dedicação docente ao programa, né?
se é 40 horas, se é 20 horas. Os programas nota 3, por exemplo, é exigido, digamos assim, padrão, que tenha um percentual elevado de professores de dedicação exclusiva. Por quê? A gente quer que o programa suba. Se o programa, para subir, tem que ter professores dedicados exclusivamente ao programa. Um programa nota 5, por exemplo, já pode ter um percentual de professores não exclusivos, né? Porque o programa já está mais estabilizado, já está mais consolidado, então ele não vai depender do professor A ou professor B. Mas aí eu não vou entrar em detalhes, é só para mostrar um pouco a concepção, né, dos indicadores. Pode passar, por favor, né? E aí o segundo quesito fundamental é o quesito formação, né? E aí, então, também é um quesito que também já estava na avaliação passada, ele vai só sendo redimensionado em termos da sua valoração, dos valores que vão ser atribuídos aos itens do quesito, né? Então, vai se analisar a qualidade e a adequação das teses ou dissertações, né? Ou seja, aquelas teses, dissertações, elas estão alinhadas àquele objetivo, aquela identidade do programa, aquela linha de pesquisa que foi colocada, tem aderência sobre isso, né? Vai se analisar a qualidade da produção intelectual. Como é que se analisa a qualidade? Aí tem uma série de indicadores, né? Mas dentre as qualidades da produção intelectual está, por exemplo, no caso das produções científicas ou acadêmico-científicas, artigos e capítulos de livros e livros, né? No caso de artigos está claro, tem a estratificação lá do Pares, a gente tem utilizado a estratificação do Pares, né? Mas essa qualidade da produção intelectual dos discentes e egressos também vai ser analisada, sobretudo, com o produto do trabalho final dele, né? Aí eu estou falando trabalho final, que pode ser uma dissertação, né? Em geral é uma dissertação clássica, mas tem outro tipo de produto que ele pode gerar que não necessariamente dissertação. E aí começa então a apresentar algumas diferenças entre o profissional e o acadêmico, ou seja, há uma opção maior, um leque maior de produtos que podem ser gerados durante a formação do aluno no processo, né? Então ele pode fazer um relatório específico para responder uma demanda específica de mercado, por exemplo, né? Ele pode criar uma empresa, um startup, pode ser um produto, né? Ele pode fazer um filme de resgate, por exemplo, da memória ou da produção, né, dos quilombolas, por exemplo, né? Então, assim, tem produtos que podem ser realizados que não necessariamente são os produtos dissertações clássicas, tá? Então, essa qualidade dessa produção intelectual vai ser medida a partir disso. Então, só que é preciso a gente deixar bem claro que o programa profissional, ele também tem que registrar esse resultado da pesquisa. E esse registro se dá, boa parte desse registro, se dá através da produção de artigos científicos, capítulos de livros e livros. Entretanto, não se registra somente dessa forma. Então, se você faz um vídeo, um filme, você pode registrar na Ancine, por exemplo. É uma forma de registro da produção do conhecimento, né? Se você desenvolve um produto, você, então, registra no INPE, né? Um registro de patente, um registro, né, que pode ser feito, realizado. Então, tem que ser efetivamente registrado e para poder ser mensurado e valorado, né, na hora da avaliação do programa. Tá? E aí tem outros critérios que vão ser analisados, né, e por isso que eu fiz questão de falar um pouco sobre isso. Por exemplo, um aluno ou o egresso, a importância do egresso para os programas, né? E aí tem vários alunos aqui nos assistindo, né? Eu sempre brinco de assim, olha, uma vez que você foi desse programa, você vai ser eternamente desse programa, porque no seu Lattes vai estar lá, se você for ver seu currículo, está lá dizendo qual foi o programa que você fez o mestrado ou fez o doutorado, e está lá dizendo a nota aqui do programa, ou a nota que está lá. Então, pode passar 20 anos, eu vou estar lá, mesmo programa que eu fiz, continua lá no meu currículo, né? Então, eu estou vinculado por um período ad eterno com o programa. Na lógica de avaliação, tudo que eu fizer 5 anos após eu sair do programa, está colaborando para que o programa também melhore os seus indicadores. Tá? Então, daí a necessidade do compromisso dos alunos, porque nem todas as vezes entendem, né? Às vezes o aluno pega o seu canudo, terminou o seu trabalho, põe debaixo do braço e vai embora. Né? E deixa o professor, deixa o programa e não, digamos assim, não mais
continua o processo de vinculação de uma forma mais efetiva. Embora ele esteja vinculado, mas acaba não contribuindo com o programa. Então, é importante que aquele produto que ele fez, aquele produto que ele chegou ao final da dissertação, ele foi aplicado. Às vezes ele chega a um produto que vai ser aplicado 3, 4 anos depois. Né? E o programa precisa saber se aquele produto, aplicado 3 anos, 4 anos depois, teve algum rebatimento, algum impacto para onde ele foi aplicado, para a empresa, para a comunidade, para o Estado, ou seja qual for o produto. Né? Então, daí a importância da comunicação permanente com o egresso. E daí a importância do egresso, já desde hoje, enquanto aluno, já saber que ele precisa estar reportando ao programa para dizer como é que aquele resultado da pesquisa dele teve algum valor, além do canudo dele, um valor no sentido de impacto na sociedade, no mercado, no mundo do trabalho. Tá? Então, esse é o segundo quesito. Pode passar, Roberto, por favor? E aí, então, está o modelo, né? Novamente, o modelo é o mesmo, a produção de conhecimento e formação de pessoas, aí está recursos humanos chama de pessoas, né? E aqui do lado esquerdo, os indicadores que vão ser analisados durante esse processo. Né? Aí tem vários indicadores aqui, índice de produção discente, índice de produção de autoria, índice de produção total, qual autoria, índice de produção dos estados superiores, tem vários indicadores numéricos, mas o que é importante destacar é ali, que está escrito, programas profissionais, as produções técnico-tecnológicas passam a ser bem mais valoradas, né? Nesse contexto, aí a importância dessa discussão de hoje, é importante colocar um pouco isso, e é importante também dizer que a partir desse novo modelo de avaliação, os artigos, capítulos de livros, essa produção agora vai ficar um pouco mais arrefecida, uma vez que os 3 quesitos têm o mesmo peso. Então, se os 3 quesitos têm o mesmo peso, e a produção acadêmica está dentro de um quesito, ela corresponde a uma parte do quesito, que é uma parte menor ainda do conjunto do programa. Tá? Ou seja, houve nessa mudança, está tendo, digamos assim, um maior equilíbrio entre a produção clássica, né, de artigos, capítulos de livros, para considerar também outros elementos no processo avaliativo do programa. Tá? Então, há um equilíbrio maior. Né? A gente costuma até dizer o seguinte, mas produzir artigos, capítulos de livros, é default, ou seja, é obrigatório. Eu acho que todo pesquisador tem que fazer isso. Né? Ele tem que fazer isso. Então, assim, chegamos a um nível que todo mundo sabe que tem que fazer, que tem que produzir artigo, capítulo de livros e livros. Né? Um bom pesquisador tem que estar nesse nível. E agora ele tem que fazer mais do que isso. Ele tem que fazer outros elementos. Então, por isso, então, que a gente caminha para uma avaliação mais multidimensional. E a terceiro quesito, pode passar, por favor, é o impacto na sociedade. Né? Quer dizer, e aí essa é uma discussão extremamente nova sim, para avaliação, a gente já considerava isso na interdisciplinar, né? Mas o peso não era tão elevado, a gente olhar aqui nessa tabela aí, o impacto e o caráter inovador da produção vale 35%. Tá? Esse impacto, aí está econômico, cultural, né? Social e cultural, mas qualquer outro tipo de impacto ambiental, impacto legal, outro impacto sanitário, outro tipo de impacto, vão valer 40%, né? E também faz parte do processo de impacto a internacionalização e a visibilidade do programa. Por quê? Isso significa que o programa está produzindo de uma forma tal que está sendo visto lá fora, ou os professores estão sendo convidados lá fora para levar as experiências, para discutir, né? Então, isso também é impacto. Então, o impacto se dá em nível diferenciado. Mas o impacto do produto, o impacto do caráter inovador da produção, se a gente somar aí, são 75%, né? Do conjunto da análise do quesito de impacto. Né? Então, quando a gente falar de produção técnica e tecnológica, está falando de produção técnica e tecnológica, assim, essa produção, ela serviu para quê? Né? Ela teve impacto onde? Né? Que impacto foi esse? Então, isso é algo que a gente vai, então, analisar. E aí, esse impacto tem relação direta com a natureza e a identidade do programa? Né? Se não tem relação direta,
por mais interessante que seja, não tem. É muito bom pesquisador, mas o programa está contribuindo pouco, porque o programa é formação das pessoas, dos recursos humanos, né, e produção de conhecimento. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu produzi um artigo muito interessante de uma metodologia nova, que era uma metodologia na época chamada cartografia cognitiva, e eu produzi um capítulo de livro que foi o segundo livro mais vendido no Reino Unido e tal. Então, tinha um impacto muito grande no sentido, para mim, enquanto pesquisador, no sentido científico. Mas o que é que tinha a ver com o meu programa? Era uma análise metodológica que não tinha nada a ver com recursos naturais e desenvolvimento local, que é o objeto do meu programa, por exemplo. Né? Então, embora tenha sido um produto de muito impacto para o pesquisador e no sentido mais amplo, até para o avanço da ciência, mas aquele produto não tinha a ver com a identidade do programa na época. Então, eu peguei aquele meu produto específico, por exemplo, nesse caso, teve uma avaliação que não foi tão elevada. Tá? Então, para ter uma avaliação elevada, né, tem que ter, então, essa relação. Essa relação de que o produto gerado tem que ter... pode passar, Roberto? Tem que ter esses pontos. Então, novamente, aí o elemento, né, do impacto, quais são os indicadores que são considerados aqui, olha, impacto profissional, impacto social, educacional, tecnológico, econômico, cultural, artístico, pode ter outros aí, né? Vai depender da natureza do programa, não dá para colocar todos aí. Daí, então, a gente reporta ou volta o quesito 1, que é a autoavaliação, né? Como é que eu vou na autoavaliação identificar que o programa teve impacto? Então, eu preciso fazer uma boa autoavaliação para eu identificar tudo aquilo que teve impacto, né? E além do que a inserção internacional e a visibilidade. Bem, essa inserção internacional, eu queria fazer um destaque, porque ela depende também muito da identidade do programa. Tá? Então, um programa que foi criado para atender uma demanda muito local, às vezes ele não tem como identidade uma relação internacional muito forte. Não é o objetivo dele ter uma relação internacional muito forte. Ele tem que ter? Tem. Eu acho que é importante? É. Mas se na identidade dele não foi tão característico, tão forte, talvez no processo de avaliação esse não seja dado peso tão forte para este programa. Mas para o outro programa, sim. Porque o outro programa tem como identidade, por exemplo, formar pessoas que estejam no contexto da África. Então, se a identidade do programa está formada no contexto da África, então tem que ter uma internacionalização mais elevada. Então, é para a gente entender um pouco sobre isso. Pode passar? Bem, então, dado todo esse contexto, eu acho que aí talvez fique mais fácil ou menos difícil de entender a produção tecnológica. Né? Essa discussão, e aí voltando para o que eu disse no início, ele é processual. Nós estamos num estágio, digamos assim, eu diria bem avançado do significado de produção tecnológica, mas que ainda precisa alguns refinamentos. Esses refinamentos vão acontecer, evidentemente, após os próximos ciclos avaliativos. Né? Então, como eu disse, é sempre aperfeiçoado. Então, não é algo totalmente fechado, é algo, digamos assim, chegamos a um nível bem interessante de definição do que é a produção tecnológica, mas, evidentemente, que pode ser aperfeiçoado mais adiante. Tá? Essa discussão, ela inicia em 2012, na época eu era, inclusive, vice-coordenador do programa da Federal, do PNGDAN, e teve uma discussão em Florianópolis, quando se começou a discutir dentro do fórum de programas profissionais, o FOPROF, sobre a necessidade de a gente ter um qualis técnico e tecnológico. Então, foi naquele momento que começou-se a discutir que precisava ter esse qualis, estratificar, como é que a gente vai medir e tal. Né? E aí, em 2016, então, a CAPES fez um primeiro GT, chamado Qualis Técnico e Tecnológico, e aquele GT levantou tudo que os programas faziam na época, em termos que estavam registrados, dizendo que tinham registrado que era produto técnico e tecnológico, para fazer, então, um primeiro quadro, uma primeira aproximação. Né? Isso serviu, então, para a última quadrenal, inclusive, para a gente fazer a avaliação dos programas. Tá? Só que nós chegamos em 62 tipos de produtos. É muito tipo de produto. Claro que aí envolve as 49 áreas. Tá? Mas tinham 62 tipos de produtos. Só que esses produtos, hoje, depois de a gente fazer o processo de avaliação, a gente voltou para analisar e chegou à seguinte conclusão. Olha, tem produto, né, que é muito vinculado ao professor, como eu dei ainda há pouco o exemplo que eu disse, o exemplo do meu artigo. Quer dizer, um produto que foi feito pelo professor, muito interessante,
né, mas que não tem a ver com a formação do aluno, ou seja, o professor fez sozinho, por exemplo, ou aquilo que ele fez não tem a ver com o programa interdisciplinar que ele está realizando. Isso é muito comum quando o programa é mais novo e vem, por exemplo, alguém da área tecnológica, da área, sei lá, da informática, por exemplo, que faz parte de um programa na área da natureza, por exemplo. Ele desenvolveu um software de gestão de controle empresarial que é muito interessante para a empresa, mas não tem nada a ver com as questões ambientais. Então, a gente viu que aquilo é um produto, mas é um produto individual, não é um produto do programa. Né? Então, aí, começou então a gente entender que, olha, a gente tem que analisar o produto, que é o produto gerado a partir da identidade do programa. No nosso caso, que é interdisciplinar, é um produto que tem características interdisciplinares, que envolve, às vezes, mais de um professor nessa construção, um ou mais alunos nessa construção. Tá? Então, é importante que o produto seja de acordo com a identidade do programa. Então, nós vimos que tinha muito produto que era serviço, ou seja, coisas que não é produto propriamente dito, né? Uma consultoria, por exemplo, consultoria em si não é um produto, é um serviço, tá? Mas o relatório da consultoria pode ser um produto importante. Então, para a gente o produto é agora o concreto, e não o processo. Né? Então, o concreto que é mais importante do que o processo, nesse caso, do produto. Né? Então, a gente via que foi registrado misturado, na época a gente não tinha, estava avançando nisso, né? Mas, enfim, faz parte do processo. E, então, em 2018, foi criado então, o GT6, a CAPES criou vários GTs para o processo de melhoria da avaliação quadrienal, né? Tem um GT de internacionalização, tem um GT de autoavaliação, né? E tem um GT que foi criado de produtos técnicos e tecnológicos. Esse GT foi coordenado pelo professor Eduardo Winter, né? Winter, né? Que é da área interdisciplinar, que é o nosso coordenador. Então, assim, eu diria assim, que boa parte desse resultado da produção técnica e tecnológica tem um pouco da cara interdisciplinar, mas ela serve para as 49 áreas. Né? Então, passa, por favor, Roberto. Então, o que é o produto? Então, o produto, eu coloquei ainda há pouco, ele é um resultado palpável de uma atividade. Tá? A atividade docente, eu discente, mas eu diria assim, quando a gente vai fazer uma avaliação de um resultado de um programa, o ideal é que seja um produto, um resultado palpável de uma atividade na relação docente-discente. Quer dizer, pode ser feito de forma individual? Pode. Aqui eu estou falando no sentido geral. Mas no sentido da área interdisciplinar, é fundamental que tenha mais de um professor, que tenha mais de um aluno. Nós não estamos falando da interdisciplinariedade. Né? Então, a interdisciplinaridade, ela, por natureza, ela requer uma agregação de discussão de mais de uma disciplina. Né? Então, os professores, por maior seja a formação dele interdisciplinar, o ideal, por isso que há, inclusive, a área interdisciplinar que tem orientador e co-orientador, né, de áreas diferentes, para discutirem e construírem o produto. Tá? Então, procurou-se fazer a distinção, o que é o produto e o que é o serviço seria mais processual, né? É mais intangível, a gente não consegue, digamos assim, né? É algo que é pedido para você fazer. Existe um cliente que pede para você fazer um serviço, então há uma relação entre o cliente e aquele que está produzindo o resultado da pesquisa, né? Então ele é mais, digamos assim, ele não é palpável, né? Então o serviço ele pode derivar num produto, mas não necessariamente. Tem serviços que não derivam no produto. Tá? Então o importante nesse caso é o produto que seja mais palpável, que pode ser mais verificável. Pode passar? Tá? Bem, existem ainda os processos de atividade, né, que são consideradas, e existe também a importância daquilo que foi gerado, que é o que nós chamamos de relevância e utilidade. Tá? Então, o produto ou a produção técnica e tecnológica, ela tem que ter, na nossa leitura, e aí aqui eu coloquei esse slide, mas no geral, ele é pegando todas as áreas, né? Os processos ou atividades, né? É um conjunto mais assim na qual tem uma relação entre o cliente, às vezes é o próprio autor do trabalho, o executor do trabalho, né? E isso em algumas áreas isso é muito
acontece bastante, na administração isso acontece bastante, né? E, sobretudo, no nosso caso, para avaliação, é a relevância daquilo que foi feito. Aquilo serve para quê? Qual é a relevância disso? Né? Então, é importante, então, na produção técnica e tecnológica, levar em consideração qual é a relevância daquilo que está sendo produzido para... aí eu falo do mundo do trabalho, né? Aí, quando eu falo do mundo do trabalho, estou querendo dizer, pode ser para um mercado específico, pode ser para uma comunidade, pode ser para um órgão de governo, pode ser para uma ONG, ou seja, aquele resultado tem que ser relevante para alguém, no conjunto da sociedade. Tá? Eu acho que isso também precisa destacar, porque em alguns momentos, ou alguns documentos, às vezes fala mercado, ou então fala só sociedade, mas é o conjunto. Né? E aí, quem vai definir isso? É a identidade do programa. Se meu programa é voltado para as empresas, eu tenho que fazer algo que produza resultados para as empresas. Se meu programa é voltado para as comunidades rurais, eu tenho, então, que gerar produtos que, de alguma forma, tenham impacto nas comunidades rurais. Então, daí a importância... Aí eu volto para a análise da identidade do programa. Próximo, por favor, né? Então, chegou-se, inicialmente, nos aqueles 62 que eu coloquei ainda há pouco, houve uma metodologia que o Eduardo implementou, um grupo de trabalho grande, né, uns 8 ou 9 pesquisadores de diversas áreas, e aí chegou-se, então, a um desenho dos produtos principais, das produções técnicas e tecnológicas principais que vão ser consideradas na avaliação. Tá? Na verdade, eram 23 tópicos. Quando chega no CTC, o CTC fez um ajuste e ficaram em 21. Esse é um outro ponto importante dizer, quer dizer, as áreas elas são autônomas, elas definem os pareceres, mas depois vai para o CTC, e o CTC, então, reafirma o parecer, ou então ele faz algumas modificações. Tá? Isso em qualquer processo de avaliação dentro da CAPES. Então, no caso aqui, do grupo de trabalho, chegou a um número de produtos, de 23, então foram apontados agora 21. Né? E quais são os produtos? Bem, aqui esses produtos estão todos no relatório do GT, dentro da página da CAPES. Não sei se vocês já tiveram acesso, mas depois eu posso dar o caminho para vocês terem acesso. É fundamental que todo mundo, aluno e professor, tenha acesso a esse relatório da CAPES, porque lá diz exatamente os passos que foram tomados. Esse produto que eu estou colocando aqui está lá dito, novamente, eu estou apenas replicando aqui, né? Quais foram os produtos que foram gerados como os mais importantes a ser considerados nessa avaliação. Destaco. Pode ser que tenha algo que não esteja aí e que possa vir a ser considerado. Claro que é exceção, né? Isso foi um estudo muito aprofundado, mas, como eu disse, é um processo permanente de aperfeiçoamento. Tá? Então, dos produtos, temos o produto bibliográfico, e aí, veja só, esse produto bibliográfico é diferente da produção de artigo científico. Aqui é produto bibliográfico técnico. Então, artigo publicado em revista técnica, em jornal ou revista de divulgação, né, ou resenha crítica e artística, porque aí envolve os cursos que têm uma identidade mais artística, né? Catálogo, texto de catálogo de exposição, que também é ligado à questão mais artística. Veja que esse conjunto aqui ele tem que envolver as 49 áreas. Tá? Mas no caso da Inter, por exemplo, o artigo publicado em revista técnica é extremamente importante e vai ser considerado como um produto. Bem, se a gente for pegar o Qualis, a gente vai ver lá que no Qualis as revistas técnicas sempre elas são antigo B5 ou B4, ou então nem tinham classificação e tal. Então a gente não direcionava nenhum artigo para lá, às vezes para contar uma experiência técnica, uma produção técnica que foi elaborada, né? Porque pontuava muito pouco. Olha lá, vai pontuar diferente, vai pontuar no campo do trabalho técnico e tecnológico. Então, é importante registrar através de um artigo técnico e mandar para uma revista técnica, né? O resultado daquela pesquisa. Tá? E aí passa a ser considerado como um produto técnico que é relevante nesse conjunto aqui que está sendo colocado. Tá? Aí são 21, eu não vou ler aqui todos, então eu vou pontuar alguns, né? A propriedade intelectual é a mais clássica, né? A patente, né? A mais clássica, é registro de patente. A indicação geográfica, quem trabalha na área rural, é extremamente importante, né? Fazer estudos de indicação geográfica, né? Tem a questão da marca, desenho industrial, que aí são outros tipos de programas, né? E, enfim, tem vários tipos de patentes que podem ser registrados ou ativo de patentes que podem ser colocadas, tá?
Tem tecnologia social, se a gente olhar aí, tecnologia social não foi colocado o subtipo, né? Porque a tecnologia social é um conjunto muito grande de tecnologias sociais que podem ser geradas, né? E aí a CAPES está considerando, ou o relatório está considerando a tecnologia social, aquela tecnologia que impacta uma comunidade para um desenvolvimento positivo daquela comunidade, seja na área da saúde, na área da renda, um impacto positivo para a comunidade, tem sido considerado como tecnologia social, né? Bem, como é que eu vou registrar isso? Como é que eu vou apresentar isso? Aí é outra história, mas assim, é um produto tecnológico extremamente importante, né? Depois eu explico como é que isso vai ser registrado, né? Os cursos de formação profissional, as especializações, né? Por exemplo, são atividades importantes de produção técnica, desde que aquela especialização que foi elaborada, por exemplo, ela tem uma relação com a identidade do programa, né? Ela seja uma especialização que está dentro do contexto da identidade do programa. E às vezes pode não ser especialização, pode ser um curso de capacitação, um curso de formação de pequenos produtores, né? Isso é também um produto técnico-tecnológico, tá? Claro, tem que ser registrado, como é que isso vai ser colocado, qual vai ser o impacto desse curso, enfim. Mas, e há o envolvimento de alunos, os alunos estão reproduzindo conhecimento que foi gerado na pesquisa dele, então passando para a comunidade. Então, é um curso que, não é um curso solto, mas é um curso que foi desenvolvido uma técnica, por exemplo, dentro do programa, e essa técnica precisa ser, então, disseminada na comunidade. Então, faz um curso da disseminação da técnica que foi gerada no contexto do programa. Esse é um produto tecnológico extremamente importante, né? Então, por aí vai, então, pode passar. Aí tem editoração, produto de editoração, né? Quer dizer, organizar um livro não é mais científico. Organizar o livro é um produto técnico, ele faz só a organização, ele não escreveu o capítulo, né? Quem escreve o capítulo, então, é uma produção científica. Mas quando organiza o livro, o contexto, né, da identidade do programa, então, aí, nesse caso, a organização do livro é um trabalho, uma produção técnica, né? Material didático, né? Também, vários tipos de materiais didáticos que podem ser elaborados, né? Também com um impacto significativo na área educacional, né? Desde que tenha a ver com a identidade do programa. Foi gerado também no contexto do programa, então, é um produto técnico. A organização de evento, nesse caso, não é a organização em si, mas o impacto daquele evento no contexto do programa, né? Então, evento nacional, internacional, a gente já sabe que organizar um evento dá um trabalho enorme, né? É muito trabalho. Ok, organizei um evento, trouxe professores de fora e tal, e que aí? Serviu para quê esse evento? Qual foi o impacto desse evento no contexto da identidade do programa, né? Então, também passa a ser, é também um produto técnico a ser considerado. Aí tem um marco regulatório, normas, leis, projeto de lei, né? Eu costumo até dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo lá no nosso PPGDAN, que eu sou professor de lá, né? Que também uma das dissertações orientadas gerou uma proposta de um projeto de construção de um consórcio intermunicipal de município de pequeno porte para a gestão dos resíduos sólidos. Esse foi o resultado final da dissertação, naquele momento, com, assim, uma proposição interessante, mas com pouco impacto. 3, 4 anos depois, esse consórcio começou a se implementar. Então, começou a ter, então, um impacto efetivo, né, na sociedade, já que o consórcio foi proposto pelo aluno, os prefeitos começaram a aceitar, a Secretaria de Meio Ambiente, e então estão implementando esse consórcio. É um produto de impacto. Daí a importância do egresso, porque o impacto se deu 2, 3 anos depois da proposição que foi feita no final da dissertação, né? Pode passar? E aí nós temos, então, os relatórios técnicos conclusivos, vários tipos de relatórios, né? De relatórios que são encomendados, quando pedido para serem realizados, até relatório específico de pesquisa, né? Construção de manuais, de protocolos, também são produtos tecnológicos importantes, pode passar? Né? Tradução, construção de acervo, né? Construção de bases de dados, cultivar, que é da área mais rural, né? A produção de cultivar, que também não dá resultado concreto imediato, né? Os cultivares demoram a dar resultados concretos, então, por isso a importância do acompanhamento do egresso.
né? Mapas, construção de mapas, e aí eu chamo a atenção, não são mapas necessariamente aí, assim, só o mapa físico, mas é a construção do mapa, quer dizer, a elaboração de um mapa, né, a concepção dele e o impacto daquele mapa serviu para alguma coisa. Qual é o impacto daquele mapa para a sociedade, para a comunidade? Aí está o meu colega aí, né, assistindo com a gente, o Otávio, né, que é na área de geografia, quer dizer, que é a construção dos mapas sociais, dos mapas participativos, que a própria comunidade constrói o mapa para gerir o seu território, por exemplo, coisas que, de certa forma, o professor Otávio faz. Então, ele constrói os mapas que a comunidade conhece o seu próprio território e quer gerir o território a partir do instrumento. Então, a construção desse mapa, por exemplo, dessa relação pesquisador, aluno, comunidade, que construiu os mapas, né? Não é um mapa físico ao acaso, mas é um mapa do conflito, é um mapa da gestão, é um mapa, né, que tem significado diferenciado para a gestão do território, por exemplo, né? Os startups agora, né, isso não estava, foi o que a CTC colocou, hoje as empresas, as novas empresas, as empresas startups, são produtos que podem ser oriundos de uma dissertação, de uma tese, né? Então também é um produto tecnológico que pode ser significativo. Pode passar? Bem, e aí, falta pouco, eu já falei bastante, né? E essas produções técnicas, então, elas vão ser estratificadas, né? Então, não existe um quadro tecnológico, essa estratificação vai acontecer durante o processo de avaliação, né? E como nós dissemos ainda há pouco, esse processo de avaliação é sempre comparativo, então não dá para a gente, de antemão, dizer, olha, isso vai ser um T1, isso vai ser um T2, né? Mas ele vai ser comparado no conjunto dos produtos tecnológicos que tiverem, para poder, então, chegar a uma estratificação. O que a gente pode dizer é que há um status sugerido aí, né, que é um T1 valer, por exemplo, 200 pontos, seria 2-1. Um produto de alto impacto, né, que seria um T1, é meio que fazer 2 artigos, A1, digamos assim, né, 200 pontos. Né? Evidentemente que para fazer um T1, né, esse produto tem que ter tido uma complexidade, uma solução de um problema extremamente complexo, né? Tenha tido um resultado significativo para onde ele foi gerado, para que ele foi gerado, etc. Né? Mas esses extratos é uma sugestão. Ainda não está fechado, cada área vai definir o seu, né? E isso vai ser definido durante o processo de avaliação, com certeza, a gente não vai definir isso antes, porque a gente não tem um produto na mão. Quando tiver o produto na mão, aí sim, a gente vai, a partir dos critérios que foram pré-estabelecidos, que eu vou já falar, aí então a gente vai ver se é um T1, um T2, um T3 ou ainda um T4. É cada área que vai definir, como essa apresentação ela pega todas as áreas, então cada área vai definir. O que eu poderia dizer assim, de antemão, como o Eduardo foi o nosso líder, é um dos nossos líderes, essa proposição talvez seja a mais próxima da interdisciplinar. Mas não posso afirmar isso agora, eu diria só que é a mais próxima. E também tem que afirmar que o T4 e T5, que são os estratos inferiores, eles têm o que a gente chama de uma glosa, eles têm um teto. Tá? Na vez passada, ele varia 40% do estrato superior. Ou seja, não adianta eu produzir 100 T4 e T5 se eu não produzir nenhum T1 ou T2. Por quê? Porque isso vai valer 40% do T1 ou T2. Então, se eu produzir 100, não vai valer nada, porque eu não tive T1 ou T2. Né? Então, ele vai até 40% dos estratos superiores. Ou seja, eu tenho que produzir no estrato superior para que o estrato inferior tenha valor no conjunto. Né? Só que há um teto. Tenha valor até 40% do conjunto. Tá? Então, assim, só para exemplificar, na avaliação passada, teve programa que teve assim, muita produção tecnológica T4, T5, mas não teve nenhuma T1, nenhuma T2. Então, quer dizer, ele ia ficar com mais pontos do que aquele outro que produziu 2 T2 e 2 T1. E aí, como é que eu vou dizer que esse programa, que tem muito T5 e T4, produziu com melhor qualidade do que aquele que produziu só 4 T1 e T2? Né? Que teve alto impacto, alta relevância. Então, por isso é que tem, então, a glosa e tem o teto, né, de produção entre os estratos inferiores em relação aos superiores. Tá? Então, só para explicar um pouquinho sobre isso, essa pontuação. Tá? Bem, pode passar?
O que é que vai diferenciar, então? E aí, às vezes a gente fala produção técnica, produção tecnológica, isso confunde um pouquinho. Bem, tem sido chamado agora, a gente tem chamado de produção tecnológica, aquela produção que é extremamente nova. Ela é fruto realmente de uma construção nova, que está usando novas técnicas, novas expertises, novas relações, novas análises, né? E que, ao frigir dessa inovação, tem um impacto significativo. Isso aí, então, a gente está chamando de produção tecnológica. A produção técnica é aquela produção que é, digamos assim, ela é comum, ela é apenas uma inovação incremental, né? Então, aquela inovação incremental, ela se aproxima muito mais de uma produção técnica que de uma produção tecnológica, porque a gente está chamando de tecnológica aquela produção que modifica e que dá impacto e é apropriada, né, na sociedade, na comunidade, no mercado, no mundo do trabalho. Tá? Então, para tentar um pouco fazer essa diferenciação, não é muito claro, né, mas talvez no próximo slide a gente pode entender um pouquinho melhor. Tá? Pode passar? Então, quais são os critérios de um produto tecnológico? Né? O que é que vai separar o que é um técnico e o que é um tecnológico? Então, o impacto, a aplicabilidade, a inovação e, no caso sobretudo no caso da interdisciplinar, né, a complexidade do problema. Ele é um problema extremamente complexo a resolvido, ou seja, ele envolve necessariamente que tem que ter conhecimentos da área geográfica, da área econômica, da área social, da área agrícola. Essa complexidade envolve atores do mercado, do governo, da comunidade. Quanto mais envolve elementos, seja ele da sociedade, seja ele do termo de conhecimento, mais complexo ele é para ser resolvido. Né? E se eu chego a uma proposição para a solução daquele problema que foi identificado, que é um problema concreto, né? Aí sim, então eu estou construindo um produto mais tecnológico, um produto tecnológico. Né? Então, ele é um produto tecnológico quando é maior o seu impacto, a sua aplicabilidade, a sua inovação e a sua complexidade. Né? Quanto mais ele é um produto que ele é, digamos assim, próximo àquilo que já foi construído, ou no máximo uma inovação incremental, ele acaba sendo considerado uma produção técnica, porque aquilo já foi gerado, aquilo não tem um conhecimento novo gerado. Quer dizer, é novo, mas ele é muito, percentualmente, ele é um novo de menor significância no contexto do produto que foi gerado. Tá? Então, essa é um pouco a diferenciação do produto tecnológico, né? Poderia chamar todo mundo de técnico, também não teria nenhum problema. Produto técnico de alto impacto e produto técnico de menos impacto. Né? Mas é só no sentido do termo que é ser utilizado, né? Porque também aqui envolve várias áreas. Né? E aí eu estou falando pela interdisciplinar, mas aqui o termo ele envolve a área da informática, que os avanços tecnológicos são permanentes, por exemplo. Né? Então, é só para a gente entender o termo que está vinculado ao conjunto de áreas. Pode passar? Então, essa produção, como é que ela vai ser analisada, né, no contexto, né, que vai ajudar a gente a estratificar? Ele vai ter um, ter dois, ter três, ter quatro, o que é que ele vai ser? Né? Então, alguns pontos vão ser olhados. Né? Como nós não olhamos ainda, está ainda na projeção do que é que vai ser olhado. Evidentemente, isso vai ser olhado. Bem, primeiro, tem um critério que é obrigatório, que é a aderência. Ou seja, aquilo que foi gerado tem a ver com a identidade do programa, tem a ver com aquilo que o programa diz que vai fazer. Né? Então, aquela missão do programa, está ligado àquela missão que o programa está estabelecendo, no seu planejamento estratégico. Se está ligado, ok, isso é obrigatório. Se não, não vai ser nem avaliado. Ah, tá? Então, ok. Então, vamos passar para as partes de avaliação do produto. Né? Ele tem impacto, eu já falei isso várias vezes, impacto, né? Ou seja, ele está atendendo uma demanda espontânea, que é o pesquisador que está propondo junto com o aluno, ou é uma demanda que foi feita a partir do mundo do trabalho, da comunidade, do governo? Então, né? Isso vai ser analisado, porque o impacto vai variar de acordo com onde vem a demanda também. Né? Qual é o objetivo da pesquisa? Né? E qual vai ser a área que vai ser impactada por aquele produto? Né? Então, sim, mas como é que eu vou saber se teve impacto ou não teve impacto? Bem, aí vem a forma de registro depois do Sucupira, dizer o seguinte, olha, alguém tem que dizer que aquilo teve impacto. Então, se eu fiz um produto para a comunidade quilombola, a comunidade quilombola tem que se expressar de alguma forma
de que aquele produto que foi gerado mudou a forma de produzir, ou melhorou a renda da comunidade, enfim, tem que mostrar, de alguma forma, que aquilo teve um impacto na comunidade. Ou, no caso do governo, né, se aquele projeto de lei que foi estabelecido foi implementado, a prefeitura aceitou, a Câmara de Vereadores implementou, enfim. Então, aquele projeto de lei que foi uma proposição a partir de um estudo, foi implementado, então aquilo teve impacto, já que ele, né, foi desdobrado. Né? Mas aquilo que ele tem aplicabilidade, ou seja, né, e aí a aplicabilidade também está vinculada porque existem produtos que vão ser aplicados imediatamente. E tem produtos que, olha, eu desenvolvi aqui um software que não sei ainda como é que vai funcionar. Pode ser que daqui a 3 anos eu consiga ver a sua aplicabilidade efetiva. Então, tem que analisar a aplicabilidade, se é imediata, se é futura, se é projetada, né? Se é algo inédito, se é capaz de ser replicado em outras comunidades, né? Dependendo do tipo de... A replicabilidade pode ser positiva, se você consegue desenvolver algo que possa colocar em mais de uma comunidade. Bem, quem trabalha na área de ciências sociais aplicadas, isso é um pouquinho mais complicado, porque a replicabilidade, às vezes, não acontece de forma muito fácil nessas áreas. Né? Bem, tem o teor inovativo, também isso já falamos várias vezes, tem que ser uma coisa inovativa, né? E o que é... Aí está até dividido, né, em alto teor inovativo, né? O médio, ou ainda baixo, que é o inovativo, né? Quer dizer, é um conhecimento totalmente novo, é algo que eu produzi totalmente novo, ou é algo que eu produzi já utilizando aquilo que existia, eu só fiz agregar, né? Ou então eu só fiz aplicar aquilo que já existia, que não foi aplicado aqui na Amazônia, foi aplicado no sul do país, eu vou aplicar aqui, né? Então eu vou só fazer uma aplicação. Então, inovação? Inovação para o local, mas não é uma inovação da tecnologia ou do produto. Então, ele é uma inovação, mas é uma inovação com menor grau de inovação. Né? Então, isso vai ser considerado na produção de verificar se é técnico, tecnológico e qual é o extrato que ele vai se posicionar. Tá? E, sobretudo, o último slide, Roberto, para fechar, né? A complexidade, né? Que eu já coloquei ainda há pouco. Né? Quer dizer, ele é um produto que envolve... que vai como é que diz, necessitar de muitos atores na construção, que vai precisar de vários tipos de conhecimento para serem discutidos, agregados, né, definidos metodologicamente. Né? Então, de acordo com a complexidade do problema a ser resolvido, né, aí você vai elevar o nível, né, da estratificação daquele produto. Tá? Lembrando sempre, né, que tudo tem que estar vinculado à identidade do programa, né, a missão que o programa está dizendo que tem. Né, e tudo tem que estar muito claro também, no nosso caso da Inter, tem que estar muito claro que tem que ter um caráter interdisciplinar, tem que ter um caráter que envolva mais de um campo do conhecimento, mais de um profissional, né, que envolva aluno, sobretudo aluno, porque, veja só, os programas formação de pessoas e geração de conhecimento. Então, se não envolver aluno, eu não estou formando pessoa, estou gerando conhecimento sem o envolvimento efetivo do aluno, que é um dos objetivos maiores, que é o objetivo maior dos programas de pós-graduação, é formar pessoas. Então, quanto mais envolvido, melhor. Se é uma demanda espontânea, né, talvez o grau de aceitação do resultado seja mas se é uma demanda induzida, ou seja, alguém está pagando para aquele grupo fazer aquela pesquisa, e os profissionais têm essa característica, né, quer dizer, os profissionais têm uma característica de que ele vai responder a problemas concretos que são demandados. Então, se uma empresa está pagando, ou se o governo está pagando, né, enfim, se um órgão está financiando aquele projeto deu certo, resultou num produto que está impactando aquilo que a empresa ou a comunidade, aquilo que o demandante queria, aí a complexidade, o impacto dele é significativo. Aí eu vou ter uma cartinha lá da empresa dizendo que teve extremamente importante aquele produto, teve impacto, etc. Então, a possibilidade da estratificação dele no estado superior é grande, tá? É maior. Na avaliação passada, era um elemento que a gente olhava fundamentalmente. Tinha financiamento, tinha alunos, tinha mais de um professor, né? Era um default
para ser T2. Aí para ser T3 e T4, aí já vamos olhar a qualidade do programa. Que é que o produto é esse? Né? Vamos ler o produto, etc. E aí vem, assim, pode passar no último slide, então aí vem a grande questão, que como é que isso vai ser colocado, como é que isso vai ser registrado, né? Bem, no próximo quadriênio já vai ter um módulo que a CAPES está desenvolvendo, né? Que é o módulo da espiral, que vai ser encaminhado para os programas vão mandar para os professores. Os professores vão fazer os registros, né? Não vai ser o coordenador sozinho para fazer registro, porque é algo que fica, sabe, que é uma coisa de louco, fazer o registro de todos os produtos, seja os acadêmicos, seja agora os tecnológicos, né? Mas ainda nesse quadriênio, que não tem esse módulo pronto, né? Então vai ter que ter uma relação aí entre o coordenador e os professores para a gente fazer os maiores registros possíveis, né? E aí a gente já saiu agora a atualização, né, dos programas, a gente já pode fazer até novembro, então atualizar. E aí, quando a gente fizer essa atualização do produto técnico e tecnológico, lá a gente tem que anexar ou indicar onde está o produto, para que o avaliador tenha acesso ao produto. Tá? Então, é fundamental que seja indicado ou o link onde está o produto, ou que seja colocada a carta de quem recebeu o produto, se for um produto sigiloso, por exemplo, de quem recebeu o resultado daquele produto, para dizer o que foi impacto, que foi positivo, que foi negativo, né? E a partir daí, então, os avaliadores vão se debruçar sobre aquilo para chegar a uma estratificação. Então, não tem uma estratificação a priori, a estratificação é a posteriori. Tá? Então, aí a gente não vai saber exatamente se foi T1 agora, se isso vale um T1, se vale um T2, só vai saber depois da avaliação. Tá? O que eu posso garantir para vocês, de todo esse tempo que eu estou na CAPES, como é que se dá esse processo de avaliação? Eu sempre gosto de colocar sobre isso. Então, chega uma PCN ou chega um relatório de programa, primeiro recebe o coordenador, o Sandro, né, recebe e aí encaminha para um avaliador, né, para um parecerista. Né. E aí esse parecerista faz a sua análise do seu parecer. Disso, aí ele vem conversar, digamos assim, se for na área profissional, vem conversar comigo, a primeira conversa. Aí eu faço uma crítica no relatório dele, blá, 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 aí ele volta e melhora. Quando ele chega na segunda versão, já vai conversar com o Sandro. Aí o Sandro faz uma crítica, aí volta, faz um outro ajuste no relatório. Quando terminou, fechou na Câmara, aí a gente faz uma apresentação geral na área. Quando chega na área, o coordenador da Câmara 2, da Câmara 3, da Câmara, qualquer Câmara ou qualquer avaliador pode questionar o parecer. Ou incrementar, ou questionar, enfim. Aí volta para ajuste o parecer. O que eu quero dizer é que nenhum parecer ele é feito por uma única pessoa. Tá? Então, todo parecer ele é feito por etapa, num conjunto, até chegar àquele resultado final. Então, é importante colocar isso, porque a mesma coisa vai acontecer se vai ser T1 ou T2 ou T3, não vai ser o Mário, o Antônio ou o João que deu esse conceito. Tá? Ele deu um conceito inicial, passou por outro, e assim sucessivamente até chegar, né, à estratificação, ou no caso de uma PCN se foi aprovado ou não foi aprovado, ou no caso de um relatório que tirou nota 3, tirou nota 4, foi nota 5, né, com as devidas. E depois disso, vai para o CTC. E aí a área faz a indicação para o CTC, e o CTC faz uma análise do relatório para dizer assim, olha, mantém a nota, não mantém a nota, muda a nota, etc. Então, há uma hierarquia e uma discussão muito ampla, tá? Então, às vezes a gente costuma pensar que é o avaliador A, B ou C que acaba definindo esse processo, mas não é muito longo. Bem, espero ter contribuído, eu acho que eu falei, sei lá, nem contei, Roberto, deu aí 1 hora e pouco, né? Professor Mário, não dá